Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe essa semana que nós estamos iniciando. Olha, eu sou o Bispo Cristiano, nós temos aqui no nosso canal de segunda a sexta-feira uma leitura muito abençoada da Palavra de Deus. Estamos lendo o Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos terminar o capítulo 11, nós vamos ler ali a partir do verso 37 do capítulo 11, você pode até acompanhar aí na sua Bíblia. Eu quero lembrar, nós temos até aqui na leitura anterior a parábola da candeia, e o que nós vamos falar agora tem muito a ver com a leitura dos versículos anteriores, tá? Porque Jesus visita a casa de um fariseu e ele censura aquele fariseu. Eu não sei se você lembra, se você não lembra, eu aconselho você a ver essa mensagem da parábola da candeia. A candeia, nós dissemos, ela é ou representa o Senhor Jesus. E aonde o Senhor Jesus entra, a luz entra. A candeia é para iluminar. E quando a luz chega, a luz ela dissipa as trevas, e a luz ela mostra coisas que precisam ser mudadas em nós, tá? Então, na medida que a luz entra, que o Senhor Jesus ele entra, então há coisas em nós que precisam, que nós não podemos ver, mas que quando ele entra nós podemos, então aí nós passamos a ver em nós, e essas coisas que muitas vezes estão ocultas dos nossos próprios olhos, porque nós temos uma facilidade muito grande para ver as falhas dos outros, mas as nossas não. Então, essa luz, essa candeia que é Jesus, ela vem, ela nos ilumina, nós podemos ver aquilo que em nós precisa ser mudado, e quando nós entendemos isso e mudamos e nos arrependemos, aí então nós podemos ser o que Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Ou seja, a partir de então você vai poder refletir a luz que ele trouxe para você. Tá? Quando ele entrou, ele trouxe luz, e essa luz vai refletir agora através de você. Primeiro ela reflete em você, para depois refletir através de você. É o que nós estamos falando ali na leitura anterior que fala da parábola da candeia. Então Jesus é convidado por um fariseu a entrar na casa ali desse fariseu, desse religioso. Então a candeia entra na casa do religioso. Olha o que acontece quando a luz entra, olha só. Verso 37, ao falar Jesus essas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara antes de comer, antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: vós, fariseus, limpais o exterior do copo, do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes dai esmola do que tiverdes, e tudo será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda, de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas, tá? Então eles davam o dízimo até daquilo que era insignificante, mas desprezavam a justiça e o amor de Deus. E o Senhor está dizendo para eles: ó, vocês deviam praticar a justiça e o amor de Deus. Claro, sem omitir aquelas o quê? O dízimo. Não estava errado eles devolverem o dízimo. O problema é que eles davam o dízimo das coisas mais mínimas, porém desprezavam a justiça e o amor de Deus. Tá? Uma coisa não substitui a outra. Mas indo ali na Bíblia, no verso 43, ele diz: olha, ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas, das saudações nas praças. Ai de vós que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Olha só. Quer dizer, eles gostavam de ser reconhecidos pelos homens, tá? Eles gostavam de transmitir uma ideia de que eram pessoas boas e tal. Preocupavam-se muito com as aparências, com o exterior. E Jesus está denunciando algo que está no interior deles. Foi o que eu disse agora no começo da nossa leitura da candeia. A luz, que é a candeia, que é Jesus, quando ela entra em nós, ela primeiro revela o que está dentro de nós. E por que é tão importante que o que esteja dentro de nós seja revelado? É porque nós só podemos ser curados
daquilo que nós vemos que está mal em nós. Por isso que quando Caim ele matou Abel, Deus se aproxima de Caim e diz: aonde está o seu irmão? É óbvio que Deus sabia onde ele estava, mas por que o Senhor pergunta? Porque ele está querendo que o Caim se arrependa do seu pecado, que ele reconheça que ele errou. Quando Deus fala com Adão ali, pergunta o que ele fez: aonde você está, Adão? Aonde você está? É porque Deus não sabia onde ele estava? Claro que sabia. O que Deus queria é que ele reconhecesse o seu pecado. Então nós precisamos entender que quando a luz ela entra, como Jesus entrou e ele é a luz, entrou na casa do fariseu, ele mostrou o que estava errado dentro dele. O fato de lavar as mãos ali para comer não era o problema, tá? É errado lavar as mãos para comer? Não, óbvio que não. O problema é que os fariseus faziam isso de uma forma religiosa, cerimonial. E eles haviam criado, tanto eles, os fariseus, como os escribas, os intérpretes da lei, criaram um montão de regras dos homens, sabe, para que as pessoas seguissem aquelas regras. E o interior estava todo sujo, todo errado, eles pareciam sepulcros invisíveis. Por fora pode ser até bonito, mas por dentro, há uma outra tradução que diz sepulcros caiados, ou seja, por fora bonito, mas por dentro está podre. Então Deus vem para mostrar o que está podre dentro da gente. Mas para quê? Para nos acusar? Não, para nos curar. Para nos curar, porque Deus ele quer curar você. É curar a mim, a cada um de nós, querido. Porque a religiosidade não é um problema. O problema é quando você não vê o que precisa ser mudado em você. Tá? Nós precisamos olhar para dentro de nós e nos arrepender. Tá bom? Então vamos lá, 45, olha lá. Então respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: mestre, dizendo estas coisas, também nos ofendes a nós outros. Né? Mas ele respondeu: ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com o dedo os tocais. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim, sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós lhes edificais os túmulos. Por isso, também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. E o verso 53 diz assim, saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. Ou seja, eles não queriam mudar. Quando a luz entrou na casa deles, quando a palavra confrontou eles, porque a palavra confronta a gente, eles rejeitaram a palavra, eles rejeitaram a luz. E a pergunta é: você tem permitido que essa luz revele o que precisa ser mudado no seu coração? Ou você tem rejeitado essa luz? Porque ser confrontado não é algo fácil, porque ela mexe com algo dentro da gente chamado nosso orgulho, a nossa vaidade, tá? Não é fácil ser confrontado. E Deus pode usar uma palavra, Deus pode usar uma pessoa, um familiar, até uma pessoa incrédula. Deus usou até uma mula para confrontar um profeta. Então, querido, a mula falou, Deus fez ela falar. Então, querido, guarda isso no seu coração, tá? Guarda essa mensagem no seu coração e que Deus abençoe você. Nós vamos orar agora. Prepare o seu copo com água e vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai querido e amado, bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá.
Abençoa, Pai, essa semana. Seja essa semana uma semana que o Senhor possa enviar a provisão sobrenatural na vida daqueles que estão nesse momento precisando de um milagre. Essa pessoa, meu Deus, que precisa de um milagre, que está passando por uma dificuldade, por uma situação muito difícil na vida dela. Eu oro para que haja agora mesmo a cura, a libertação sobre esta vida. Peço ao Senhor que consagre este copo com água e quando ela beber desta água, Senhor, se ela está doente, ela seja curada. Eu oro, Pai, para que o Senhor também venha sobre a vida daquele que precisa mudar, que ouviu essa palavra, que a palavra talvez tenha até confrontado algo na vida dessa pessoa que ela precisa mudar. Eu oro para que, em nome de Jesus, haja não somente a cura física, mas também a cura da alma, a cura do pecado, Senhor. Eu oro para que a paz que vem do Senhor venha sobre o coração, sobre a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Beba da água agora. Amém. Forte abraço. Deus abençoe a sua vida e até amanhã com mais uma palavra de Deus para nós, tá bom? Um forte abraço.